Em São José do Egito, em cada 100 habitantes desta cidade, 90 são poetas. E esse vídeo de 1º de dezembro de 1990, que nós estamos gravando, nós somos uma equipe de amadores, o Fernando Pires é o cinegrafista, e eu estou aqui tentando falar dessa coisa maravilhosa que é a poesia, em um local, num palácio, onde mora o último rei da poesia de uma era, mais ou menos, de um século. Nós estamos na casa de Lorival Batista, o Louro do Pajeú. Estamos aqui no seu castelo, porque aqui reside um símbolo da poesia. Não é que Louro seja maior ou melhor, é porque Louro consegue captar toda a dimensão da força que essa poesia, aqui nesse local mágico, que é São José do Egito, consegue transmitir para as pessoas. E aos 75 anos de idade, nós vamos ouvir Lorival Batista e muitos depoimentos de pessoas também que fazem parte desse universo mágico. Nós temos aqui a presença também de dos expoentes dessa poesia, de uma das pessoas que mais sabe sobre a história da poesia, porque também ele é um filho dessa poesia, dessa nata, o poeta Jó Patriota, que vai nos ajudar aqui nessa filmagem desse vídeo. Nós temos também, inicialmente, nesse contato com a câmera, Helena Marinho. Helena Marinho é filha de um dos reis da poesia, Antônio Marinho, o Águia do Sertão, que justamente completa 50 anos da sua morte, em 1990. Antônio Marinho morreu em 1940, e 50 anos depois morreu um grande companheiro de Antônio Marinho, um dos geniais poetas do repente, o Pinto do Monteiro, a cascavel da poesia. Dessa geração de grandes poetas, Antônio Marinho, Pinto do Monteiro, Inácio da Catingueira, Romano de Teixeira, e tantos gênios, Cancão, que não eram aqui para conversar com a alma dessa magia que é a poesia. O destino uniu a genialidade de Lorival Batista, Louro do Pajeú, com o encanto e a beleza da filha de um gênio também como Louro da poesia, Helena. E temos também ali Antônio Marinho, o bisneto de Antônio Marinho, o Águia. 100 anos do nascimento de Antônio Marinho, Helena, filha de Antônio Marinho, e era nesse reinado de magia e de poesia, né? Helena casada com um rei também, Louro é o último rei, esse vídeo vai ficar assim, Louro, o último rei dessa geração. Helena era filha também de um rei, né? Então aqui as rainhas e os reis de São José não têm exércitos, não têm guardas pretorianas, a guarda é o coração, o amor. Eu estive aqui a primeira vez participando de uma festa do aniversário de Lorival Batista, que se comemora no dia 6 de janeiro de cada ano. 6 de janeiro é aqui em São José a maior festa popular, o Dia de Reis. E eu assisti Lorival Batista falar umas palavras que nunca mais me saíram do coração, que ele disse: na minha casa eu recebo a todos da mesma maneira. E essa casa, esse palácio aqui, de simplicidade, de genialidade, passaram por essa porta pessoas de todas as categorias sociais, de todas as classes, de todos os níveis, e a todas Lorival Batista recebeu-as com quem tem o dom de fazer poesia. Eu vou ouvir uma figura que, melhor do que ele, eu acho que ninguém pode falar sobre a poesia do Pajeú e sobre Louro, sobre Pinto, Antônio Marinho. É de 1929, já está com 61 anos. É do mesmo mês que Lorival Batista, ele é do dia 1º de janeiro. Você sabe muita história de Pinto, mas você e Pinto, você cantou? Eu sei mais de Lorival e Pinto. De Lorival e Pinto? A gente cantando é difícil decorar. Você não sabe nenhum, você e Pinto? Se souber, não estou lembrado agora. Não está lembrado agora, mas você sabe de Pinto, de Lorival e Pinto e outras pessoas. Então diz aí pra gente, de repente. Eles cantando no Ideal Clube, que hoje é o Bambuzinho, eu decorei 2. Pinto começou a dizer, quando chegava em São José:
espantava tudo no mundo. O marinho tinha morrido e ele chegava aqui e espantava fera, cobra. Aí Lorival finalizou um verso dizendo: um pinto espantando fera, de onde vem esse pinto? Pinto disse: o soldado deixa o cinto, comandante do quartel, a abelha nesse dia não voa mais no vergel. Se voar é rucutiço, se acertar não faz o mel. Lá adiante Pinto finalizou uma cestilha atacando Louro. Disse: vocês três são uma trempe e eu vou servir de panela. Aí Lorival respondeu: mas quem viesse flagela com os 3 filhos de Raimundo. Pinto Velho, não te julgas o maior cantor do mundo, porque se és a panela, lá vai quentura no fundo. Continue, João, diga mais. Adiante Lorival disse: o cantador que me enfrenta encontra um grande perigo. Pinto respondeu: cantor que cantar comigo peleja, mas não se eleva. Eu começo dando corda, mas é botando uma ceva da maneira que a serpente botou em Adão e Eva. Tem vários, cantando com Lorival, falando em quem tinha morrido, e eu finalizei um verso dizendo: a morte é uma novela que ninguém pode assistir. Eu disse: gostei muito de ouvir a sua proposta bela, em ter comparado a morte com uma triste novela que começa dando nó e no fim só mostra vela. E agora a gente vai ouvir Lorival Batista, conhecido também como Louro do Pajeú, uma das figuras, como eu falei aqui no início dessa reportagem aí, que simboliza hoje o último rei de uma geração de poetas, que é a cultura popular, a cultura, e toda cultura é popular, não tem cultura de elite é mentira, a cultura de algo que nasceu e jamais vai morrer, que é a criação, a observação do mundo e harmonizá-lo e rimá-lo da forma mágica como Lorival Batista faz. Louro, como é que você vê primeiro o seguinte, isso aqui é uma reportagem, né, simples, aqui não tem ninguém profissional, e você já acostumado também a dar entrevistas a repórteres profissionais, para o Fantástico, para Marília Gabriela, para uma série de pessoas. A simplicidade desse encontro da gente, eu queria, Louro, que... como é ser rei da poesia? Você me respondesse isso. Como é que você sente ser rei? Eu sei que existe os poetas reis, né? Existiram reis, existem reis, mas você hoje aqui é o rei dessa geração que existiu. Aí eu concordo. Porque os reis de poesia, príncipes e reis, isso não se findam, né? É uma coisa sucessiva. Eu me maravilho com esse nome de ser mas acho mais fictício do que real, né? Porque não se acaba a realidade da poesia. Nem ninguém monopoliza isso, como você sabe. Eu, felizmente, ou infelizmente, estou com a mim, ser o rei desse trio que o povo todos falam, né? Antônio Marinho, Severino Pinto e eu. Ele já teve uma vez, já estão numa vida melhor realizados, já estão realizados. Tenho plena certeza da minha fé que estão realizados. E eu ainda estou embolando, lutando para ver se chego lá, mais perto, né? É uma grande satisfação você me fazer essa visita e desse consolo, porque a minha alma extasia-se com a poesia, com isso que nos eleva, e não morrerá jamais, porque quando acabar-se, a poesia acabou-se o mundo. Desde o início que existe, ninguém sabe isso até quando vai, né? E a reprodução de príncipes e reis, cantadores bons, com especialidade no nosso polígono, das secas, jamais terá fim. Irá para séculos e mais séculos. E mais coisa que você queira, Louro é essa aí. Vocês estão vendo que tudo que eu falei é verdade. Louro, você, quando menino, eu li alguma coisa a seu respeito, né? Eu li muita coisa, aliás, que foi escrito, pelo menos eu li o que foi escrito sobre você, que é muito pouco. A obra, a sua arte, a sua cultura está muito mais aí na boca, no coração do povo. O que tem aí, que o povo canta e fala e que não estão nos livros, é maior do que o que está nos livros. Mas você foi um menino que, na escola, já mostrava esse seu espírito mais desenvolvido. Por exemplo,
em história, em religião, como foi o seu problema na escola com religião? Porque você é um homem, você acredita em Deus de uma forma muito profunda, você é religioso, você é um homem religioso. Mas você teve um problema com religião, por quê? Porque tirou nota alta ou baixa? Aos 12 anos, 10 anos, 12 anos, eu tive duas professoras grandes e católicas, a Carolina e aquela jornalista, a grande jornalista lá, qual é o nome dela? Niná. Era muito católica, assim, adotava muito a religião, nas provas em tudo, né? Toda. E eu sempre fui muito rebelde e achava que aquilo roubava o tempo das outras coisas, das outras matérias, né? Podia ficar a par. E fui muito rebelde. Isso me contrariou até fazer o curso primário daqui. Por quê? Fui levando isso até chegar no Recife. Fui nomeado logo o orador da turma, pelos versos que fazia e as provas que fazia, né? Quando já era de Assunção, e nomeou logo o orador da turma. Mas quando foi para dar o diploma, eu tinha passado 9, 10, era 9, 10 em todas as matérias. Ele disse, mas faltou a prova de religião que se adota aqui. Era católico, não. O colégio. Aí disse eu dar lei o diploma no dia que você traz isso, no dia que quiser. Foi quando eu achei ainda mais que era um capricho, aí comprei a violina. Viajei para João Pessoa. Aí foi ser... Aí foi que eu protestei mesmo, saí para João Pessoa. Tá. E depois que era um pouco de ignorância, né? Minha família tradicional toda católica, pai, mãe, pastor de. É que entende o que é, né? Esse negócio que veio. Mas de toda forma serviu, porque serviu de história, né? O bom, ruim, o serviu de história. Você começou a cantar repente com quantos anos? 12 anos? Eu aos 12 anos eu já cantava. Repente com os cantadores de Tapetina. Até gente poeta mesmo, quando eu cantava com eles. Agora, a primeira cantora que eu fiz mesmo, assim, de fogo para cantar, foi uma que a Antônio Maria fazia e morreu, cuidado dele, ele não pôde ir. Eu fui, queria fazer uma dança, o dono da cantoria, Gabriel, disse, não, aqui ou é cantoria ou não há nada. O Antônio Maria nunca quebrou o prato. Eu digo, e é difícil, hein? Aí chegou o bilhete, né? O bilhete que tinha morrido o cunhado dele, Dodô. Era impossível. Fizesse ou botasse outra coisa na dança. Isso aqui é cantora. Mas quem canta? Isso aqui tem Pedro Ferreira, que era Pedro Serra. Pedro Ferreira. E Abílio, o inspetor. Disse, mas só tem uma viola. Aí Abílio disse, a minha está muito perto. Eu buscar. Disse, mas Pedro canta só com a Bíblia. Disse, não, esse menino de Raimundo faz verso que ele escreve e glosa. Ele faz verso também. Ele quer tocar, eu digo, qualquer coisa. Foi quando eu bati na tábua, fui cantar Pedro. Pedro tocava. Nós tiramos 28 mil reais desse tempo. Era uma fortuna. Foi a primeira vez que você pegou, cantou e recebeu alguma aí, coisa. Nós saímos. No outro dia faz verso com tudo, né? Mãe tinha uma pecinha lá em Urano, então era 2,20, era 20. Nós com 14 mil reais cada um. Saímos glosando, né? Já pensando que era cantada, eu digo, não existe nada melhor do que isso, eu nunca peguei nesse dinheiro. Fui dar e cantar. Estava se achando... Foi quando? Foi mesmo no ano de 36. Aí coincidiu que eu fui para Recife, para o colégio Juvenal Militar, distrito. Foi quando... Você tinha quantos anos nessa época? Quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Porque teve a história de você ir para a guerra, você não quis ir para a guerra, não? É, fui soldado. Já foi isso com 17 anos? Soldado. Você foi soldado, Louro? Foi, mas foi consentimento. Pinto foi soldado também. Mas não deu consentimento
Meus pais foi 17 dias só para comer a baiana. Quando foi para ir embora, a mãe tirou. Não tinha dado costume de sair de menor, 17 dias. Foi quando o senhor inaugurado disse, Lorival Batista Patriota. Batista Guedes Patriota, que nesse tempo eu tinha um Guedes também. Aí, eu doido para receber aquele cartuchinho de prata, né? Todo mundo recebendo. E a quadra também, a Aí você vai deixar de ser patriota, que sua mãe, seus pais não conseguiram ser de menor. Eu digo que eu nunca vi ser patriota e brigar irmão com irmão também. Isso não é patriotismo, não. Eu quero São Paulo naquele tempo. Foi na Revolução de 32. 32. E no dito barco, para Capão Bonito, a Almirante Jaceguai, e o 304. 304. Eu sei que 300 desapareceram. Ficaram 4, né? Botaram 4. Eu também tirei vontade de ouvir, né? Mas os 300 morreram lá. Foi 90 dias. Foram 304 combatentes, morreram... Que São Paulo queria o separatismo, né? Um disse que era mesmo, mas disse que ele queria a Constituição, né? De fato, provou que queria a Constituição. Mas botaram São Paulo, porque Getúlio tinha prometido a Constituição dele. É tanto que em 37 fez a quebra da miséria, o golpe. É uma história muito longa, né? Bem, aí você começou a cantar com 12 anos, foi... Aos 15 anos, no Recife, eu cantava esporadicamente, mas aqueles cantadores. Não era profissional ainda, vivia da cantoria, não. De 17 em diante, aí eu fiz a primeira viagem, até 18 saí viajando. Você se lembra da primeira vez que cantou com Pinto? Onde foi? A primeira vez foi aqui, na casa de Zé Marcolino, aqui, Cachoeira, em 34, dia 16 de junho de 34. Ele trouxe o Joaquim Vitorino, fazia a Você tinha quantos anos? 18 anos, era, Louro? É. Você tinha 18 anos, era? Ia completar 19 anos, né? E Pinto, nessa época, pô, já chamava o velho, né? Pinto. Ele, nessa época, 48 a 50, por aí. Pinto já era velho. Já era doente das pernas, pô, já chamava velho. O velho e o menino era o que chamava. Aí nós cantávamos. Eu comecei com o Joaquim Vitorino, o Joaquim cantou pouco tempo, aí o resto da noite foi com o Pinto. De 8 horas até bem cedo, na Glória. Depois ficávamos. Quando a gente se encontrava no Recife, cantava muito o Recife, né? Que o campo mesmo de Pinto, da cantora de Pinto, foi o Recife todo. Eu via dizer que Pinto ficou conhecido no Recife, 48, quando cantora. Pinto era 48, ele estava com 30 anos. Né? 48 foi aquele encontro que a Ariane Suassuna fez no Teatro Santa Isabel, promovendo o primeiro festival. 30 anos de cantoria. Se houvesse aposentadoria mesmo naquele dia, já estava aposentado, né? 30 anos. E outra coisa, eu conheci o Recife a pé, vendendo cuscuz, que a cantoria não dá, eu conhecia todo o Recife. O cara que tocasse beco por beco, ele conhecia o Recife velho, né? Mas depois, Pinto é tão danado que, quando mudaram o nome das ruas, ele também fez o trabalho, mudaram a tábua. Muito curioso. Aprendeu a fazer o nome dele, já homem velho, analfabeto, mas nasceu para isso. Você acha que ele tem? Dizem que ele tem mais de 100 anos, Louro. Porque ele é registrado de 2 de novembro de 1996. Tudo o que se conta, porque mesmo em João Pessoa, lá na igreja daqui, ele diz, na cara de Zé Neto, eu sou mais velho que Vossa Excelência. Eu sou mais velho que Vossa Excelência. Zé Neto, passado 90 anos, 80, 90. Aí tinha cantou na igreja e foi para casa. Eu sou mais velho que Vossa Excelência, não é pouco não. Olha, então Zé Neto morreu com você, né? Agora, isso fica mesmo por 90 e tantos anos, que é para não macular a história, né? Mas tem aquela irmã dele lá, agora a mulher está com 101 anos, chorando. Ô, Louro, e a gente está aqui conversando sobre o filho de Raimundo. Quando fala os filhos de Raimundo, são 3 irmãos. É Lorival Batista, Otacílio Batista, ainda são 4 irmãos. Só falam 3 poetas.
Cecílio, né? Era outro irmão. Então, Lourival Batista, Otacílio Batista e Dimas. Dimas já é falecido. Esses três irmãos são conhecidos, né? Aí, no Brasil todo, além do Brasil, essa tradição da poesia dos Batista, né? Ela vem há quanto tempo? Dizem que são 3 gerações de Batistas, de 3 poetas geniais dessas gerações. Como é isso aí? Depende do Ugolino. O Ugolino do Sabugi foi considerado o primeiro cantador, né? Era o que seu? O Ugolino, mas era sobrinho de Ugolino, né? Como é o nome? Mas era sobrinho de Ugolino. Ugolino? E o Ugolino do Sabugi, que saiu com 20 anos, vai para Santa Luzia, para Várzea, e lá construiu família, e saiu com 20 anos dali, por achar a distância, Teixeira para... com 20 anos, né? Era um homem que conhecia o Batim bem, que estudou com o padre. Era letrado, irmão do velho poeta Nicandro Ferreira, né? Dimas também falava latim? É? Dimas, seu irmão? Dimas era sobrinho, né? E falava lá, era autodidata? Dimas conhecia a vida deles em tudo, né? E falava muito. Todos os poetas têm que falar em Ugolino do Sabugi, porque no ano que o Ugolino morreu, foi o ano que mãe nasceu, né? 91. Foi o ano que mãe era sobrinha dele de segunda. Porque Baeza, minha avó, era filha de mãe santa, que era irmã dele, né? Irmã de Ugolino. Essa tradição, mais de 100 poetas escrevendo e glosando. Agora, de cantadores, eu conheço 3. São 3 trincas, né? Que era... Francisco das Chagas Batista. Antônio Guedes, Pedro Batista, Antônio Guedes, na hora. Francisco das Chagas. Francisco das Chagas. Mas não tem. Aí são essas 3 gerações. Bem, Aí. e depois de muitos anos, nasceu nós 3, né? Filhos da... Os filhos de Raimundo. Filho de Raimundo era aqui patriota e de Severina Guedes de Melo, Severina Batista, que era sobrinha de Nicandro. E essa coincidência de ela nascer no ano que o tio morreu com 63 anos. Agora o Nicandro, o velho ferreiro, morreu com 118 anos, 100 e tanto. Morreu velho. Foi um dos maiores glosadores e homem que sabia também. Mas não cantava, que não tinha voz, né? Glosava. Ele com Bernardo Nogueira, com Bufumbão, tinha aquelas glosas grandes. Haja pauta, vergonha, aquilo ali. Eram os homens de momentos assim. E foram do século XVII. Não se conhece outro cantador, porque Inácio foi muito para trás, né? Inácio da Catingueira. Em 1749, A força da poesia, chamada poesia do repente, ela é tão grande, tão imensa, que apesar da maravilhosa obra do poeta Lourival Batista e de outros grandes poetas nordestinos que vivem de criar a maravilha do repente, o verso improvisado e tal, aqui eu estou com uma grande enciclopédia Delta Larousse. E essa enciclopédia Delta Larousse, ela traz aqui, onde tem uma espécie de dicionário sobre o nome Batista, e registra a genialidade, e é um pouco da história, que aqui é um pouco, aqui é um resumo, mas aqui registra os 3 irmãos Batista dessa geração, da geração do Lourival Batista, do Otacílio Batista e do Dimas Batista. Quando nós estávamos fazendo aqui a entrevista, fizemos um pequeno intervalo. Helena Marinho, a esposa de Louro, filha do grande Antônio Marinho, nos trouxe aqui a enciclopédia, e aqui nós temos, onde tem Batista, o primeiro, Dimas Guedes, patriota, cantador brasileiro. Itapetim, Pernambuco, nasceu em 1921. Por alguns considerado o rei dos violeiros nordestinos da sua geração. Autor do folheto Jesus, Filho de Maria e outros. Nessa sequência ainda dos Batistas, nós encontramos aqui o Otacílio Batista, patriota, cantador brasileiro, São José do Egito, porque houve uma época que Itapetim pertencia, aliás, São José pertencia a Itapetim, depois São José passou a ser cidade, desenvolveu-se mais que Itapetim, pertencia a São José. É assim, é?
Itapetim é que separou-se de São José. Pronto, então daí está alguns com Itapetim, São José, mas é tudo uma geografia na essência da poesia, uma coisa só. O Otacílio é autor daquela música que foi da série da TV do Lampião Rei do Cangaço. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Foi um grande sucesso aí cantado por Amelinha. Assim. Bem, aqui eu falei nos 2 Dimas, do que está aqui registrado. Agora eu vou falar no Lourival Batista, o Louro do Pajeú, o rei dos trocadilhos, o último rei da geração dos mais brilhantes repentistas que o Brasil conheceu. Lourival Batista Patriota, um dos mais afamados cantadores brasileiros da atualidade. São José do Egito, 1915. Algumas de suas composições foram reproduzidas por Coutinho Filho, F. Coutinho Filho, em seu livro Violas e Repentes. Eu não conheço esse livro, não, Helena. Esse livro, Violas e Repentes. De 1936 a 38, né? 37, e a segunda edição, 1950. Então quer dizer que nessa época já tem alguma coisa reproduzida de Lourival da poesia, porque eu conheci o de Aleixo. Aleixo eu conheci aquela. De meu pai tem diversas páginas, né? E tem também uma obra de Aleixo sobre Antônio Marinho. Agora, né, essa aqui eu não conhecia, não. Suas composições foram reproduzidas no seu livro Violas e Repentes. Esse livro está esgotado? Está esgotado, né? É difícil conseguir um. Em Tuparetama tinha um, era? Tinha lá. Tem, né? Bem, aqui a gente... dos 3 irmãos aí, Lourival é o que exerce sua maior magia, porque tem uma coisa interessante, é que Lourival Batista, além do repentista afamado e temido que ele troca sílabas, é o chamado também o rei dos trocadilhos. Ô, Louro, e é um fato, parece que no mundo pouquíssimos cantadores cantam trocando, quer dizer, além de fazer o verso na hora, que já é uma coisa impressionante, ele troca e faz coisas maravilhosas. Eu me lembro de uma história dele com um cantador, e o cantador só falava incapacidade, e Louro fez um verso respondendo a ele. Daqui a pouco a gente vai ouvir ali o Zé também, que sabe muita coisa de Lourival, ele cantando com o cara só terminava a rima incapacidade, capacidade. E Lourival respondeu a ele: só fala incapacidade, mas não explica por quê. Disse tanto esta palavra que já dava um LP, ou você capacidade, ou eu vou capar você. Então, eu me lembro quando eu estava em Recife uma vez, assisti ele dando uma entrevista para o Fantástico, e Marília Gabriela colocou um trocadilho, e foi muito interessante o trocadilho, que foi ele cantando com João Durinha. Você ainda se lembra, Louro, da resposta com João Durinha? Como é que foi aí? Diga aí para ficar gravado ali. João Durinha cantando com João Durinha era um cantador. Andorinha sempre gostava de abordar as histórias clássicas, mas depois que ele esgotava aquilo, aí caía também não. E quando ele tocou em todas as coisas que eu acompanhei por ali, cantador como o diabo, era lá em Ronda Natália, era grito como o diabo. Tinha uns 15 outros a ser cantado. Eu sei que ele abordou, que há um folheto de Dias do Gomes, né? O Monstro do Rio Negro, né? Aí o que acerta aqui, ele terminou o verso dele. Eu sou igualmente o Monstro do Rio Negro falado, o dragão do Rio Negro falado. Aí surgiu, rapidinho, para ser dragão estás errado, mas Lourival já te explica. Tira a letra, apaga a letra, bota a letra e metrifica, tira o D, apaga o R, bota o C, vê como fica. Que era só o cagão, né? Aí foi preciso dizer o que era para ficar gravado. A João Durinha aqui Teixeira, por sinal, um bom poeta. Cantava mal. Você lembra mais de outras dessas assim, não? Essa de capacidade também eu não conhecia, achei. Qual? Outro trocadilho. Tanto, na hora assim. Aquela do baralho, como foi aquela do baralho? Sabe ela de... Zé? Depois você tenta aí. Não sabe sobre essa, pra você não. Aquela não é muito trocadilho, não. Talvez Não não sei, mas- seja Adival Divino. Um trocadilho. Trocadilho, não. Adival Divino, né, Louro? Aquele Adivaldo Divino, eu me lembrei de um agora, um pinto, cuidado.
Você disse a palavra, foi Pinto que disse, Sim, Louro vai cantar foi no comigo. Teixeira. Cuidado, foi com o Pinto. Porque aí falando sobre a história de vegetal, né? Falando sobre o vegetal, e o que é certo é quando passou para as partes, disse, ao invés de dizer corola, disse carola, né? Piscina, estando e carola. Aí foi quando o Pinto disse, um rapaz que teve escola e ainda canta errado, fala em flor, vem com carola, muito tempo se confessava. Quem gosta de confessar muita coisa. Parte da flor é corola. Precisa tomar cuidado, mas. Cuidado, ele disse, bem explicado. Para não ser você errado, eu errei, eu erras tu. Erra o Pinto do Monteiro e o Louro do Pajão e nessa palavra, cuidado. Tira o O e bote o U. E daí? Para o avião. Motor na cabeça. Esse trocadilho tudo tu já tem, já. Eu tenho, inclusive, eu estava me lembrando agora, a do Pedro Compasso. A do Pedro Compasso, essa do Pedro Compasso, naquela primeira ali, eu queria gravar e explicar, se a pessoa observa, no Fantástico, quando a Marília Gabriela fez essa gravação, o Fantástico bateu, entendeu, Zé? Eles colocaram escrito também, para que a pessoa entendesse, né? Dragão, dragão. Se você tirar o D, o R do dragão, e botar um C, fica cagão, quer dizer, e o cara estava cantando o verso, Lourival disse que ele era um grande cantador por uma questão de, como se diz, né, de não vai dizer, mas o João Andorinha não era lá essas coisas, porque ele cantava inclusive versos decorados. Agora tem uma história também no trocadilho muito interessante de Lourival, ele cantando, parece que era com Pinto, eu não sei, que o Pedro Compasso, que entrou embriagado, como foi essa, Louro? Onde foi essa cantoria? Foi da casa de Elias Bernard, Teixeira lá. Estava na chave, lá, atrapalhava todo mundo botando. Naquele tempo, 50 cruzeiros, né? Dinheiro danado. Pedro Compasso nunca foi para não dar o ideia dele, mas tinha que falar nele, né? Falar em Pinto, a doido por Pinto. E logo com Pinto. Aí, quando ele entrou no salão, que pagou, viu? Pinto foi começando. Ele, todo balançando, teve a reunião e disse, ô Louro, presta atenção que o tempo está transformado. Olha aí Pedro Compasso, como veio com o passo errado. Os outros compassos não riscam, mas ele chegou arriscado. Riscado é a gente. Riscado ele estava vendo. Ô Zeto, Pinto morreu, a saudade de Pinto é uma coisa imensa. Inclusive depois perguntar a Louro e a Jó como é que eles se sentem vendo às vezes partir grandes companheiros da poesia, como agora recentemente todos nós estamos com saudade, imaginem eles que foram companheiros de Pinto nessas veredas aqui, cantando o famoso, o inesquecível e o inigualável repente, o improviso, o cantador de viola, o repentista. Ô Zé, como foi uma das visitas que Lourival fez a Pinto? Você me disse uma vez 2 versos e eu fiquei encantado. Pinto já conta a história dessa visita de Loura Helena, você a Pinto, e da escora, a questão da escora, que não é um trocadilho, mas é uma coisa. Como é? Conta essa história aí, na hora. É bom que registra. A gente estava com muita vontade de visitar o mestre Pinto. A Helena marcou uma data porque era conveniente com os assuntos pessoais dela, né, do cartório. E por acaso foi a última visita, que por sinal foi registrada numa fita normal, cassete, e através de fotografia. E aí não podia deixar de haver um baião entre Pinto e o mestre Lourival. No que você está falando é o seguinte, Pinto estava deitado numa cama. Ele já estava doente, sem poder Pinto passou talvez uns mais de 15 anos naquela forma, né? Deitado, quando começou a cegar também ficou aleijado. E nunca deixou a cabeça sair do lugar, né? De repente era a primeira. Sempre fez. Nunca encontrei Pinto fazendo uma coisa diferente. Bem, mas ele numa cama, a cama encostada na parede, quando ele nos recebeu, ficou, claro, na ponta da cama. E na hora que cada cantador pegou a viola, Pinto foi se encostar na parede. E não deu para encostar porque a parede estava distante. E a Helena estava com uma almofada assim, me entregou e eu encostei. Botei atrás dele e ele sentiu que estava sendo escorado. E o primeiro verso dele foi, ele disse, você fez bem me escorar, para mim foi uma melhora, é que o meu espinhaço você escorou agora.
que eu tô como cerca velha, só vai se tiver escora. Aí Lorival, na hora respondeu na hora, é o cantador da hora, por isso nunca enganou. Nunca foi a cerca velha, sempre, sempre renovou. E se a cerca estiver bem pensa, pois a estaca chegou. Pois é, nesse mesmo baião, que deve ter durado uns 20 minutos, mais ou menos, Louro estava com a viola de Pinto e Pinto com a de Louro. E lá para as tantas, Lorival açoitando o velho Pinto, sabendo que ia receber a resposta, Lorival terminou um verso dizendo, fica com esse cumbuco, eu levar a tua viola. Chamando a viola de Pinto De cumbuco, é. Aí Pinto Velho disse, essa não dá para bitola, negócio não faço eu, é porque essa viola foi um amigo que deu, se eu tivesse comprado, faria o gosto seu. Pois é. Ô Zé, e você, aqui em São José do Egito, você tem sentido, por exemplo, a alma. É verdade que São José do Egito é uma terra onde a poesia brota de uma forma muito mais mágica, como assim Carnaíba também brota a música. Você conhece São José? Eu estava dizendo aqui que São José é a cidade da poesia e que em cada 100, todos os poetas chamam os normais, nós comuns, de poetas. Mas você sabe, poeta mesmo assim que eu digo, de poeta, de fazer verso, de escrever, de saber. São José disse que em cada 100, 90 são poetas. Eu estou mentindo dizendo isso? Não, de jeito nenhum. Eu, na medida que eu não posso afirmar por não ser filho, e tenho a maior inveja do mundo de não ter nascido aqui no sertão, mas eu não posso afirmar partindo desse princípio, de não ser filho, mas eu sinto que a poesia aqui, ela existe como uma forma até mesmo de subsistência, certo? Se o bairro de Casa Amarela, no domingo, se entorpece com um clássico Santa Cruz e Náutico, certo? E isso faz parte do fundamento da existência deles. Aqui, havendo uma cantoria em qualquer dia, o povo, às vezes, deixa de comprar o leite do menino no outro dia para botar na bandeja do cantador, né? Então, é uma força de expressão que eu estou usando, mas muita gente vai mesmo para assistir, gosta de escutar o poeta. Quer dizer que os cantadores aqui são verdadeiros reis, são amados. Concordo. Agora, como às vezes coloca um parêntese muito claro o mestre Jó diz que poeta, né, basta sentir, basta ter o respeito de escutar uma cantoria, que já é uma forma de ser um poeta. Agora, o poeta que nasceu no vale aqui da Zumburana, do Pajeú, do Vale do Pajeú mesmo, esse é relíquia, né, é matéria raríssima, né? Lorival aí, que é o grande pilar dessa construção aí, sabe que está faltando muito esteio ainda. De vez em quando é que aparecem pessoas desse quilate, mas de qualquer forma a gente ainda vê, né, Nonato com 20 anos, né, Nonato Costa, Raimundo Caetano, Raimundo Nonato. Tem uma geração boa aí de poetas, Zé? Começa. Agora, porque é uma injustiça, não, Zé? Dos setores responsáveis pela cultura desse país, há uma injustiça em relação a esses homens, né? Porque esses homens deveriam ser atendidos em termos da existência concreta material deles. Porque, como você falou, se aqui em São José do Egito a importância de uma peleja entre dois repentistas tem o mesmo sentido de um clássico Fluminense-Flamengo, Santa Cruz e Sport em Recife, faz parte da alma do povo, esse pessoal deveria ter uma assistência para a questão da sobrevivência, porque existe uma dificuldade na maioria de alguns poetas para sobreviver, não, Zé? É difícil a caminhada. Eu acho que é muito difícil você encontrar um poeta, sabe, que tenha riqueza provinda de cantoria. É muito difícil. Ela não dá dinheiro à cantoria. Hoje em dia a coisa está mais modificada, mas a cantoria sempre foi colocada como subsistência, realmente. Eu acho que sempre foi dessa forma. E principalmente porque há um fato paralelo muito relevante aí. O poeta não se dá muito bem com a mixaria, sabe? Com o dinheiro. Tem isso. Ele nunca conviveu bem. Se você encontra um poeta aí arquitetando fortuna, ele deve ser um cantador. Poeta ele não é não, certo? A própria degradação do espírito, não aquela coisa mórbida, né? Mas um pouco de Augusto dos Anjos que cada um contém dentro de si e coloca como se fosse, por exemplo, o dinheiro é bom se vier, mas se não vier, tudo bem, eles cantam de qualquer forma, tá entendendo? Não. Vivenciam muito mais o canto do que o canto pode dar a eles. Essa aqui é a verdade. Agora, veja, me permita a ausência dos nonatos da vida que estão surgindo por aí. São grandes figuras, eu os conheço pessoalmente, não sabe?
tem uma aproximação, consequentemente, com o verso que eles fazem. Mas Louro, você estava me dizendo ali uma história, Louro com 15 anos começou a fazer verso, né? Com 13, 15 anos. Naquela época, segundo uma antologia que eu li aí, Louro já me confirmou, Louro naquela época fez uma cestilha assim. O poeta é um canário, a poesia o alpiste, a lira água potável, matando a sede que existe, porém faltando dos dois, o pássaro definha triste. Ou seja, é uma chave. Em que ano isso? Isso é de Louro em 1930, mais ou menos, né? Tinha 15 anos. Tinha 15. E eu acho que é o seguinte, uma cestilha dessa, o cabo com 15 anos de idade, podia ter até 18, não interessa, a cronologia não vem ao caso, mas a pessoa iniciar a vida de poeta nesse parâmetro, a partir disso aí, já se nota uma certa genialidade, né? A gente tem que logo cognominá-lo mesmo de rei, né, dos trocadilhos. Nonato é um grande poeta, faz tudo dentro do assunto, dentro do limite, mas falta a ele, certo? Buscar esse estilo, buscar essa genialidade. Ô Zé, eu falava contigo uma vez, aí tu me dizia assim, quando a gente diz uma palavra para Louro, ele já divide a palavra. Aí você deu uns exemplos. Porque e o trocadilho, Zé? Você botar uma palavra, você sabe que a palavra, né, a expressão da palavra correta, ela é uma coisa difícil. As pessoas não conseguem falar, né? Treme e tal. E o cara cantar e quer dizer, fazer um jogo, dividir palavras. Essa questão de trocadilho é a coisa dificílima no mundo, né? É um caso singularíssimo. Você já ouviu falar em outro trocadilhista? De jeito nenhum. Principalmente da forma que Louro fazia as coisas. Eu acho que é uma genialidade sobreposta, sabe? Porque é jogo Parece duro. que já me falou que existia um, não sei onde, existiam dois, nem já. Existe outro trocadilhista aí. Não, mas existia assim, não era no repente, era Emílio de Menezes. Mas Emílio era mais conversando, né? Não no improviso. Conversando ele fazia trocadilho, né? No improviso, mas não no verso. Ô Zé, a parte que iluminou de Louro é uma obra... É uma chave, mas Louro... Mas não, porque não tem o modo são duas frases. A parte que iluminou chamam de tema, né? não tem, não. É um tema, muita gente chama de verso também, né, Jó? Uma linha é um verso, né? Uma linha é um verso. E pode ser um tema, eu conheço como tema. Qual é o tema? A parte que iluminou. Qual é o mote? Duas linhas, né? E se a gente oferecer essa parte que iluminou, eu pedisse para você dizer, oferecendo assim a Pinto, a essa geração que já foi aqui, hoje quando a gente grava essa reportagem sobre essa beleza que é essa poesia aí, se eu pedisse você declamar a parte que iluminou aí, para a gente oferecer esse pessoal todinho. Claro que sim. Como foi a história, Bart? Quem foi que deu o mote? O mote é de Raimundo das Fora, eu sei pouco das histórias. Não, Jó? O iluminou é de Benito de Castro, é? na Tarsila é quem Não, mas Não, sinceramente, não. Tá. Como a obra oral desses grandes repentistas, muitas vezes ela é apropriada, né, de algumas pessoas e alguns deixam que essa coisa passa às vezes errada aí. Realmente quem deu o mote, a parte que iluminou foi Benito de Castro e não Raimundo das Fora. Agora... Dentro desse universo de poesia, existe certos fatores que a gente tem que levar em consideração. Um deles é a passagem que o verso faz da origem até o caminho do universo, ele vai se transformando. E não é só o verso, as informações dos poetas também. E agora, não estou querendo desmitir Jó Patriota. Eu tenho certeza que o que Jó está dizendo é corretíssimo, certo? Agora, por Raimundo das Fora ser uma pessoa que sempre fez motes muito bonitos e sempre os deu a Louro, né? Aí a gente associa logo. Existem muitas histórias, eu conheço histórias de outras pessoas lá fora que foram vividas por Antônio Marinho aqui. E o cabo pega a figura folclórica da cidade, lá do Agreste ou da Zona da Mata, e coloca ele como o protagonista da história, quando na verdade surgiu no sertão. Então você veja que a coisa ela é muito mutante. Mas o mestre Louro, chaveando, quer dizer, eu nunca vi Louro fazendo coisa ruim. Chaveando na poesia é o quê? Chavear é dar chave, é deixar os outros sem assunto. É trancar. É trancar. Da chave de ouro. Dar chave de ouro. Aí Louro nesse... Pois é, nesse modo, Louro Velho disse, entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que o sol, ao nascer, fulgura, mas ao se pôr deixa escura a parte que iluminou.
Mestre Louro, agora eu me permito agora um pouquinho mais do seu VHS aí, porque eu não ia falar num verso de Louro sem dizer mais uns 3 dele. Porque para mostrar que o universo do Louro é uma coisa muito, muito ampla. Veja bem, Louro, além da genialidade como poeta, o trocadilho também, né? E outra coisa. Por exemplo, Jó, aqui a gente considera Jó como a figura que se expõe, que se diz um poeta também, de repente, como Louro, mas tem uma particularidade dentro de Jó, que é o lirismo, certo? Se você começar a voar um pouco, certo, para os tons do coração, Jó Patriota dá todas as notas, certo? E Louro especializou-se exatamente nesse trocadilho. E um outro que eu gosto muito de Louro, que ele troca as palavras também, falando em saudade, que ele juntou a saudade junto com uma coisa, com a fatalidade. Louro Velho disse: saudade velha, saudade, saia de perto de mim, porque a hora da vela eu sei que é muito ruim, pois só a vela é quem vela, quem leva a vela no fim. Pois é o mestre Louro. É muito lindo. Ô Zeto, e eu estava você falando aí nesses trocadilhos. A questão, você disse que um dos versos, não é trocadilho, não, eu ia falando ali, você é um dos versos mais bem feitos, inclusive eu não consegui ainda gravá-lo, não consegui decorá-lo, porque eu nunca vi uma coisa. Aquele do baralho, na hora, até que você chegou e disse, cara, dá uma resposta. Você sabe aquele verso do baralho? Sei. Segundo o mestre Louro, ele estava cantando com Pinto, na casa do homem que gostava muito de baralho, de baratozinho. E lá para as tantas, Pinto terminou um verso dizendo: homem, para viver de jogo, precisa ter suas bases. Aí Lorival respondeu: baralho tem 4 ases, 4 duque, 4 3, 4 4, 4 5, 4 8, 4 6, 4 9, 4 7, 4 10, 4 valete, 4 damas, 4 reis. Isso é na hora, hein, Zé? 54 cartas em 7 linhas. Dá 52, né, Érico? É mesmo, 54 tem curmelé, né? Chegando na minha casa, a porta chama ele. Como se estiver com fome? Não, baixinho. Pois é. Como se tiver... Começa. Porque esse verso é de Pinto do Mundo. Beleza. Chegando na minha casa, a porta chama ele. Como se estiver com fome, eu se estiver com sede, se quiser se balançar, pôr a pena por ele. Antônio Marinho, por favor. Bem, agora. Não. Baixinho. Não, a parte iluminou. Não é a parte do minuto aí? Não, agora é o pai do Paulo Carlos chegou. Paulo Agora Carlos esse é chegou. de salto. Paulo Carlos chegou e disse: Carlos Louro Batitas. Paulo disse: Como vai? Como vão por isso? Paulo disse: uma peta como as noites, outras calas como dias. Assim vão se misturando, tristeza com alegria. E a parte que iluminou, tu diz. Faltou só ela. Olha aqui, tu diz lendo, não é? Ai, salve, foi o dedo. Aí, Vai. Entre. entre o gosto e o desgosto, cada é bem diferente. O moço é só ser nascente, e ela é só ser um suposto. Que pelo gosto meu rosto, o que eu fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que só nasce fulgura, mas a se poder circula e a parte que iluminou. De quem é tem essa poesia tão bonita? É de Palolo e de Pinto e de Pinto e de a parte que iluminou. Quer mais dizer mais outra, Tonho? Outra poesia? Diz outra. Aquela... Não, teve uma bem linda, como foi de Pinto e Pai Louro. Não tem outra de Pinto e Pai Louro, que Tonho disse. Tu disse uma bem engraçada. Ele chegou e disse. Zé chegou e disse: ô Bia, o que é saudade? Ai, a Bia disse. A Zé chegou perto de Bia e disse: ô Bia, o que é saudade? A Bia disse: saudade é uma agonia no meio do peito. Você. Coceira é no braço esquerdo, que não... Vou dizer que não tem. É, diga.
que não tem o direito. A volta de um funeral, a carta pro carnaval, e coisa que não tem jeito. Então esse aqui é... A menina. Esse aqui é Antônio Marinho, neto de Antônio Marinho, o bisneto de Antônio Marinho, que nasceu 100 anos depois do nascimento de Antônio Marinho. A gente estava falando aqui o início aí da coincidência de 100 anos depois surgirem gênios, descendentes de gênios, aí 3 anos depois. E a recíproca, né? Verdade. Recíproca é o risco dela. A Helena tá dando esse endereço em grupo, né? E o poeta pegou a ideia de Salvadores. Pedi lá, bengala, né? Helena não pediu uma bengala. Mas é. Não aproveitar. Mamãe, para tirar assim. Faraós do repente. Sem pré-estabelecer nome nenhum, quando a gente terminou de escrever, tínhamos homenageado Louro, Cancão, Antônio Marinho e Jó. Ali é, né? Num cenário onde a seca seca o chão e o homem revigora a emoção com o sonho de quê? De sentir a chuva cair E plantar o grão pra plantar essa magia. Faraós do meu sertão, Antônio Marinho. Gavião longe é voa longe pra passar. O teu pés é uma lava que há 100 anos adubava as panteras de erosão. A terra do repente do Baião. Cancão, Cancão. Meus coqueiros hoje vivem na memória de quem deu teu lugarejo querido, onde o sabiá ferido no seu canto está no céu. A cor que envolve o manto dessa virgem. Pois tu és de natureza, é a beleza que eu vi. E depois ela nos beijou, já lembrando do ansejo. Que ao beijo do desejo, trocadilhos a bailar. O bailoro vem cantar.
Eis a grande poesia, eis o sentimento agreste de quem faz da alegria e do seu raso trocar morões e glosas pra gente sonhar, lá vem nosso Jó. E o lirismo se alevanta nas vagas e nos castelos, os seus risos são anelos que lhe prendem ao amor. Poeta chora cantando pra verter o seu cantor e a luz. Quando temos medo o que sentir, quando vemos de repente o verso abrir, no seu mundo, seu lugar, não precisa matar, nem passar todo ano, o seu nome já matando, faça logo o seu plano, que o Pajeú que gozar de morte de lá. Bem, a nossa reportagem sobre São José do Egito e a sua poesia e o seu rei, o último rei da poesia que foi marcante nessa época, Louro do Pajeú. Nós estamos aqui num bar, poetas, cantores e boêmios. E começamos aqui nessa primeira mesa com Rogaciano Leite, onde ali a câmera já filma os versos de Rogaciano Leite. Da mesa de Rogaciano Leite nós passamos para a mesa dos irmãos Batista, que é a mesa onde estão Dimas, Lorival e Otacílio. Lorival é o último rei dessa geração de monstros sagrados. Lorival Batista aí com o verso que a gente já viu, já gravou a câmera já. Esse bar, o bar dos poetas, cantores e boêmios. Depois da mesa de Rogaciano e os irmãos Batista, nós temos a mesa de Jó Patriota, um companheiro também que já falou, um grande poeta, falou sobre Pinto, falou sobre Louro, e aqui o verso também do grande Jó Patriota, um poeta aqui de São José do Egito. Depois de Jó Patriota, nós vamos ter aqui a mesa do grande Antônio Marinho, o Águia do Sertão, um verso maravilhoso. O país é uma roseira, a pobreza é a raiz, no trabalho é a primeira, na sorte é a mais infeliz. A haste é a escadaria, por onde a aristocracia sobe os degraus da vontade. Deputados e senadores desta roseira são flores sem responsabilidade. Antônio Marinho era o sogro de Louro, do Pajeú, era o pai de Helena, a princesa Helena Marinho. Aqui nós já visitamos aqui 5 mesas, temos aqui a mesa do grande monstro sagrado também, faleceu recentemente, o Severino Lourenço da Silva Pinto, Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro estava numa cantoria e deram um mote. O mote são as duas últimas frases de um decassílabo. Aqui, ali, acolá, acolá, aqui, ali. Isso é um mote para gênio. E Pinto do Monteiro fez: tira a tampa da garrafa, garrafa, tampa aguardente, marrafa, cabelo, pente, pente, cabelo e marrafa. É jequi, peixe, tarrafa, tarrafa, peixe, jequi, cajá, caju, cajuí, cajuí, caju, cajá, aqui, ali, acolá, acolá, aqui, ali. E interessante aqui nessa é que a mesa de Antônio Marinho fica em frente à mesa de Pinto do Monteiro. Pinto e Antônio Marinho foram dois, era como se um pássaro ao voar precisasse das duas asas e você não soubesse dizer qual seria a mais importante. Antônio Marinho, o Águia do Sertão, e Pinto, a Cascavel da Paraíba, né? Aqui, depois de Pinto do Monteiro, nós temos também a mesa de um poeta também já falecido, o Zezé Lulu. Nesse lado aqui nós temos Pinto do Monteiro falecido, Zezé Lulu também falecido, um grande poeta de São José do Egito, Cancão também já falecido, Ninho Roubado, inclusive algumas músicas que nós ouvimos aí na gravação da filha de Lorival e o seu genro, que eles falam em Cancão. Cancão foi um dos grandes poetas de São José do Egito, mas não cantava, não era repentista. Cancão escrevia de preferência pelas madrugadas, e aí ele fazia coisas maravilhosas. O Pajeú inteiro conhece a sua poesia. Desse lado aqui que nós estamos filmando, só resta vivo o velho Zé Catota, um nome inclusive folclórico. Zé Catota é um grande verso. E nesse verso aqui, Zé Catota homenageia também o grande Antônio Marinho, que aqui nesta cidade de São José do Egito é tido como uma das glórias, uma das riquezas, das maravilhas do que foi a poesia aqui do Pajeú. E aqui está, no centro desse bar, o rei, o último rei dessa geração, Louro do Pajeú, os poetas, aquele poema ali. Poetas, os criadores, cantores, encantadores, boêmios, os sonhadores, assassinos da razão. Poetas, inspiração,
cantores, artistas bravos, boêmios da noite escravos, libertários da emoção. Esse verso aqui que nós estamos vendo e que eu acabei de ler ali naquela parede deste bar, é de um sobrinho de Lorival Batista, também um grande poeta, Nenê, o Charlton. Na medida em que esse vídeo teve o propósito de mostrar as facetas e, por que não dizer, a própria cara inteira do poeta Lorival Batista, do Rei dos Trocadilhos, não há forma mais verdadeira de se mostrar um poeta do que vê-lo cantando, ver a rima sair de sua garganta de forma instantânea e verdadeira. Pois é, para que o vídeo fique ilustrado mesmo, tá aí Lorival Batista e Jó Patriota numa das apresentações mais peculiares dentro do improviso, que é o pé de parede, onde os poetas não estão submetidos à bandeja ou mesmo a algum festival, apenas direcionam o seu verso dentro daquele momento. Pois bem, com vocês, mestre Lorival Batista e o mestre Jó Patriota. Amigo Fernando Pires, o verso você adora. Veio visitar o berço onde a poesia mora. Não há profetas na terra, vamos ver se tem agora. Minha alma cantando chora, velho pinto do Monteiro. Velho também de Pátrica, canto verdadeiro. E eu junto contigo no Nordeste brasileiro. Acabou-se um violeiro de um pensamento profundo. Nós dois ficamos na terra, fazer verso num segundo. É um cantando pra vida e o outro no outro mundo. Poeta rico e profundo, conduz que ainda convive. Tem a idade de Jonas que escapou em Nínive. Pode morrer a matéria, mas o espírito ainda vive. Por tanta gente convive hoje na sociedade. Pinto está no paraíso, cantando na eternidade. E nós dentro na velhice, sem pensar na mocidade. Com quase 100 de idade, cumpriu com o seu dever. O seu puro deu-lhe um voto e é obrigado a viver. É feliz ser filho de um ser que nasceu para ser. Quem já deu muito prazer de atravessou o nevoeiro, penetrou no paraíso este grande de Monteiro. O Brasil perdeu um gênio e você perdeu um parceiro. Eu sou de 6 de janeiro, Pinto Velho é de novembro. Ele se lembra de mim, eu dele ainda me lembro. E daqui para morrer, Milano ainda já lembro. A 1º de dezembro vamos cantar no salão de Nenê, nosso parente, poeta deste sertão. Muito embora que no dia nos surja a inspiração. Neném está esperando e Deus queira que ele não saia. Neném é comerciante, poeta até a praia. Gosta muito de repente, mas quer que a nossa canalha. Certo, talvez se distraia com o filho de Posidônio. Sabe quem é nosso amigo deste mesmo patrimônio, que aonde tem poesia seu pensamento é idôneo. Amigo de Posidônio, com calma e com elemento, pois é um grande poeta, o rapaz a todo momento, porém tem uma doença de inventar casamento. Sacramento, como já
disse Louro, ele tem muita razão, que o amor é um tesouro, mas quem está em nossa idade não pensa mais em namoro. É, mas moço do que louro, e portanto a vida é assim. Tu não pensas em namoro porque o tempo é ruim. Eu também já tenho pensado que alguém ainda pensa em mim. Eu não vou pensar assim e quer pensar tendo um fracasso. Depois dos 60 anos só estou sentindo cansaço. Não estou fazendo o que penso, nem estou pensando o que faço. Pra mim é um embaraço, creio que ainda te digo. Tu fala em 70 anos, que pra nós é um castigo. Depois dos 69 é que aparece perigo. Você passou nesse abrigo por tanto de estar lembrado. Eu ainda faço 7 para pensar no passado, mas no lugar da poesia não vou colocar pecado. Eu ando impressionado, se faltar você complete. Tem muita gente com raiva que diz 6 para 7, porque existe um perigo que ninguém se submete. Como quem joga confete em noites de carnaval, eu estou da mesma maneira cantando para o pessoal, aguentando a recordosa dos versos de Lourival. É coisa tão natural, isso não nos condena. Tu cantando pra das neves, eu cantando para a nena, e os bichos aqui mostrando que ainda mostra seu neném. É coisa que vale a pena, fico poeta liberto. Ainda mesmo eu estando errado, meu caminho eu acerto, que o poeta só se inspira com uma musa vindo perto. Meu pensamento é incerto, meu amável camarada. Da velha tua noiva, nem é minha namorada, mas cantar com mulher perto a gente não arruma nada. É uma coisa pesada a gente cantar de dia. Tu perto da tua Helena e perto da minha Maria, mas no lugar dessa tarde vamos derramar poesia. Cego precisa de guia e faminto de farinha. Rico precisa de sala, cozinheiro é da cozinha. Tô precisando. O Vasco belisca a pinha, a flor precisa da corola. O beija-flor quer a flor e o aluno quer escola. E eu preciso um repentista que me siga na viola. É isso que me funciona e eu cumpro com meu dever. Parece que é Carol e tudo pode aparecer. Chegando a filha de Valmo, sua coisa a perder. A criança é um prazer e que nos causa confiança. Onde eu vejo a inocência tem a concha da balança. E esta palavra é divina, bendita seja a criança. Já me doeu a garganta e isso até me engana. Vou parar um instrumento aqui no fim da semana, ver se aquele barcão faz caridade de cama não. Da viagem da poesia não vamos perder trajeto. Nesse instante foi com Louro, agora canto com Zeto. Quando foge um engenheiro, se apresenta um arquiteto. O meu verso predileto é cantar junto à magia. Estando perto de Jó, eu encontro a simetria das prisões dessa viola. Busco nele a alforria. Se encontra em qualquer lugar onde tem um passarinho ou uma flor no pomar, na ventania, na brisa e nos ribuliços do mar. Contigo eu vou voar, procurando o infinito. Na garganta tenho verso, no sentimento um grito, tentando me igualar aos de São Jesus. Toda poesia santa, nós somos cultivadores da mesma legítima planta, que o caboclo sertanejo só é feliz quando canta. Patriota és a planta deste florido jardim,
és o pulo da cascata e o voo de um querubim. Ai meu Deus, se eu pudesse cantar algum dia assim. Eu sou de Itapetinha e no lugar que eu fui nascido foi num recanto modesto, num pé de serra escondido, dando impressão do presépio do Messias prometido. A viola é o alarido que levas na tua estrada. No teu braço o sentimento sempre ela está encangada, fazendo da tua alma ser muito ilusionada. Ouvi Lorival Batista, o último rei de uma geração. Ouvi Jó Patriota, ouvi Zeto, ouvi Edierque, ouvi Graça Nascimento, uma rainha também da poesia, que veio de Canhotinho e aqui chegou, e aqui se embriagou, e aqui ficou. Temos tanta gente aqui que poderia aparecer e falar, mas aqueles que falaram para esse vídeo tentaram falar sobre todos aqueles que não estiveram aqui fisicamente. Estamos aqui no Bar dos Poetas, dos Cantores e Boêmios. Muito obrigado a São José do Egito, muito obrigado a Louro, a Jó, a Zeto, a Edierca, a Hilário, muito obrigado a Didi, muito obrigado a Lena, muito obrigado a Noim, muito obrigado a Nenê, muito obrigado a Helena, a esposa de Louro, a rainha desse reino da poesia, muito obrigado a Teta. E eu não vou encerrar não, eu vou deixar para que a única coisa capaz de se comparar à poesia encerre, que é a música. Vou passar o microfone para a grande poetisa, a nudez da poesia, Gracinha Nascimento, e ela vai dedicar a Louro, o último rei dessa geração, a sua poesia. Vou passar esse microfone para Graça Nascimento, para ela dizer a sua poesia, e nós encerrarmos com a música de Edierque José, também filho de São José, porque é filho do Pajeú. Muito obrigado. Fernando Pires, muito obrigado. Eu não sou daqui, mas devo acreditar na harmonia da vida. Então, se aqui eu parei, eu devo me sentir fazendo parte. Eu vou dizer alguma coisa que eu já trouxe de fora. O nome dessa poesia é Os Meus Juízes. Os meus juízes que se dizem justos, erguem monumentos, inauguram bustos, e sempre limpos e formais, reverenciam metais, negociam em funerais. Os meus juízes que se dizem retos, giram roletas escolhendo a sorte daqueles a quem condenarão à morte. E vivem noites de gala nas reuniões sociais, onde o destino do menino que nasce ao relento, pela vida castigado, não é assunto apropriado. Tudo se faz pequeno diante do capital. O que interessa o medo que há no olhar do bandido, que de tanto ser ferido não calcula o que é a dor. E arrepassa ao primeiro que tentar dificultar a leve esperança de um salto que tenta com cada assalto. E a célula atrofiada dentro do organismo é a retidão dos podres, imoralidade e cinismo. E eu, que sempre sou ré, permaneço de pé, olhando para os meus juízes que em frente das matrizes proclamam a sua fé. E bem digo ser errada, quando o certo dessa estrada certamente será nada. Eu queria oferecer esse vídeo a Isabel Marinho. Entusiasmado, encerramos o nosso dia festivo, nosso dia extraordinário de música, poesia e amor. As coisas que mais falam, a matéria é o espírito. Poesia, declamações, amor, ilusões, juras, quebras de juras, juras emendadas e tudo quanto houver na nossa vida. Eu não poderia deixar de dizer, estou eufórico, alegre, parece que multipliquei os anos
em um só dia, no 1º de dezembro de 1991. Hoje 1, amanhã 2. A gente tem que comemar e vamos sempre esperar o que é que venha depois. Deus poderoso, vós sois tudo quanto eu tenho sido. Não há um tempo perdido. Eu falo com a prudência que o fio da existência ainda não está partido. E se um dia se partir, esse fio eu quero vê-lo, emendar outro novelo e para outro prosseguir. E se na terra cair, com calma, dor e agrado, vem mostrando o meu passado, meu presente, meu futuro, o meu claro, meu escuro, e o novelo e o novelado. Valeu. Escuta, meu amigo. A qualquer hora em que chegares, sentarás comigo à minha mesa. A qualquer hora em que bateres à minha porta, o meu coração também se abrirá. A qualquer hora em que chamares, eu me apressarei. A qualquer hora em que vieres, será o melhor tempo de te receber. A qualquer hora em que te decidires, estarei pronto para te seguir. A qualquer hora em que quiseres beber, eu irei à fonte. A qualquer hora em que te alegrares, eu bendirei ao Senhor. A qualquer hora em que sorrires, será mais uma graça que o Senhor me concede. A qualquer hora em que quiseres partir, eu irei à frente dos caminhos. A qualquer hora em que caíres, eu estenderei os braços. A qualquer hora em que te cansares, eu levarei a cruz. A qualquer hora em que te sentires triste, eu permanecerei contigo. A qualquer hora em que te lembrares de mim, eu acharei a vida mais bela. A qualquer hora em que partires, ficarás como a lembrança de uma flor. A qualquer hora em que voltares, renovarás todas as minhas alegrias.